Nós já tínhamos essa vocação de ter grandes mandatos. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, é um exemplo para o Brasil inteiro. Acho que ele já coloca o sarrafo muito no alto. A gente pode falar assim, nós temos um deputado que é o melhor deputado do Brasil. Muito provavelmente Kim Kataguiri, eu acho que ele já está terminando o segundo mandato, já vai se firmar como o maior deputado que nós tivemos em termos de qualidade legislativa desde a redemocratização. Uma pessoa que debate política para falar que gosta da personalidade do Lula ou que gosta da personalidade do Bolsonaro é uma pessoa tosca. Então nós não podemos guiar por isso. Nós podemos discutir depois das pessoas, ou podemos discutir fatos, e acima dos fatos nós discutimos ideias. Então o nosso grupo político está discutindo ideias para o Brasil, planos para o Brasil. Depois a gente baseia esses planos em fatos para poder falar a verdade. E depois nós discutimos as pessoas. Eu acho que isso, vamos dizer, quebra esse jogo estúpido. Porque eu posso chegar para um seguidor do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, que seja, e falar ideias que eles vão concordar conosco. Mesma coisa se eu chegar num petista. Menos petista, mas haverá alguma coisa que ele vai concordar conosco. Eu posso, enfim, convencer ele através das ideias. Essa turma não, eles nunca debatem ideias, eles nunca têm plano pra nada, eles querem só discutir que eles gostam do político A e que eles desgostam do político B. A partir dessa ideia, né, dessa sua fala, estou vendo aqui os livros amarelos aqui do MBL. Assim, esses dois boxes, eles se dividem em duas partes, né? O primeiro box, os primeiros 3 fascículos, análise do ser, né? Uma tentativa de analisar o ser humano a partir de seus princípios, das suas bases. E os 3 últimos fascículos, uma ideia determinista de como é o Brasil, né? A partir da sua essência. O que essa obra do MBL tem a ver com o seu futuro plano de governo? Na verdade, o livro amarelo é do Partido Missão. A gente faz uma diferença, porque cada um. Uhum. O MBL é o movimento, por exemplo, a revista Valete do MBL. MBL. E o livro amarelo é da Missão. Os 3 primeiros livros do livro amarelo, eles fazem um diagnóstico do que é o Brasil e de como o espírito brasileiro ele está consumido pela derrota. O 4, 5, 6, eles já são otimistas. Eles propõem, o 4 é um Brasil rico, o 5 é um Brasil poderoso, desculpa, o 4 é um Brasil poderoso, o 5 é um Brasil rico e o 6 é um Brasil livre. E nesse desenho a gente faz, vamos dizer, uma série de especulações sobre como é esse futuro, cria as propostas para chegar nesse futuro, e essas propostas são propostas originais entendendo a alma do brasileiro. Então, são soluções brasileiras para problemas brasileiros. E a gente parte da seguinte leitura, por exemplo, no Brasil poderoso, a gente fala o seguinte, o país ideal que a gente terá é um país que no futuro ele é capaz de sentar com as 5 maiores nações do mundo, os Estados Unidos, China, Índia, para debater o que importa no mundo. É um país que será importante e poderoso no sul global, que vai exercer seu poder na América Latina. É um país que vai liderar os países de língua portuguesa na África, na Ásia, próprio Portugal e Brasil. É um país com marcas globais. É um país que precisa ter bomba atômica para poder se defender nas próximas décadas, porque o mundo está ficando muito complicado. É um mundo cada vez mais em conflito. Então, com base nisso, né, nesse dever ser, o que nós seremos no futuro, a gente começa a desenhar as políticas que a gente vai adotar para chegar nesse ponto. E aí nós desenhamos isso desde políticas industriais, políticas de desenvolvimento econômico, reformas econômicas, linha geopolítica a ser traçada. E isso é muito ambicioso. E isso permite que eu venha aqui conversar com vocês e discutir, não no achismo, não só na garantia sou Joe, que é o que os outros fazem, né? Tipo, confia na minha personalidade. Não, eu vou discutir ideias e tá escrito. Qualquer coisa lê. E é isso. E sobre a industrialização, um dos pontos importantes do seu ideal, né, de governo, do eventual governo, seria a interiorização, né, da questão industrial. Essa interiorização, você pensa no Nordeste ou pensa inclusive no interior do Brasil mesmo, nos estados de diferentes regiões? Eu falo muito da questão do Nordeste, porque se resolver o Nordeste, você resolve o Brasil. Você resolve o Nordeste, gerar classe média lá, você muda o padrão do sistema político eleito por lá, e isso vai fazer com que haja menos dependência de dinheiro vindo daqui, por exemplo, para sustentar a população de lá. Em bom português, a população do Nordeste, em grande medida, é sustentada pela população do Sul-Sudeste e hoje Centro-Oeste também. E a gente precisa desenvolver eles lá. Se eles se desenvolvem lá, diminui imigração, pressão para serviços públicos em cidades do Centro-Sul que acabam recebendo migrantes de lá. Você diminui as desigualdades regionais, você muda a qualidade da representação política. Então, isso é importante acontecer, mas sem prejuízo para cá. O que tem que nós temos que fazer para cá, antes de tudo, quando nós chamamos para cá, eu tô falando interior de São Paulo, é uma agenda fortíssima de competitividade, desde que você já tem acúmulo de capital, você já tem uma infraestrutura melhor, e, portanto, se você permitir que o empreendedor paulista consiga voltar e criar e produzir, e ter, vamos dizer, aquela fibra, aquela energia empreendedora,
que acaba se perdendo quando a gente tem um país tão difícil para trabalhar e produzir, ele vai tocar isso sozinho. Quase não há necessidade de grandes políticas de desenvolvimento para aqui, para o nosso estado. O que eu quero dizer é, com leis trabalhistas mais claras, com a taxa de juros mais baixa, portanto com dinheiro mais barato, com impostos mais simples, mais claros, o sistema tributário racionalizado, com energia mais barata e com infraestrutura, eu não preciso do Estado dirigindo nada, as pessoas já sabem o que fazer. Onde a gente quer atuar, que aí são áreas interessantes do ponto de vista, inclusive geopolítico para a gente, por exemplo, aqui nós trabalharmos com tecnologia da informação, aqui isso é uma espécie de Vale do Silício. E por que Vale do Silício aqui? Porque por conta do ITA, por conta da própria Embraer, você teve aqui na região um acúmulo de capital humano de altíssima qualidade. Alguns dos melhores alunos de exatas do Brasil vêm para cá. Então, como essa região está habitada por isso, aqui tem que ser uma área em que empresas têm que se instalar. E empresas fruto desses jovens que vêm estudar aqui. Então, esse jovem que vem estudar aqui, ele não tem que é o que acontece. Ele estuda aqui no Vale do Paraíba, vamos por vá para o ITA. Aí de lá ele arruma um emprego na Faria Lima para trabalhar com fundo de investimento. Não, ele trabalha com engenharia na região. E aí, nesse ponto, o Estado tem que atuar, porque já existe capital humano de qualidade, já existem empresas, já existe uma infraestrutura prévia. O investimento aqui é investir nas startups, criar startups como Israel faz, startups ligadas à segurança, tecnologia da informação, tecnologia militar, e a gente criar um complexo privado com alguma participação pública nesse setor que envolve segurança, envolve forças armadas, envolve equipamento militar, para essa região ser uma região que nos coloque na ponta no mundo nesse tipo de discussão. E isso já acontece. Onde somos excelência de verdade. Então, é o caso da Embraer hoje, que disputa com as maiores empresas do mundo na área. Então, quem faz avião faz drone, quem faz drone faz equipamento militar de última geração. E nós precisamos fazer isso na região. Falando em segurança, aqui o Vale do Paraíba ele vive um momento extremamente complicado, que das 10 cidades mais violentas do estado em relação ao homicídio doloso, 6 delas estão no Vale do Paraíba e litoral norte. O que a gente pode pensar em relação a essa política de segurança? Porque até também é uma fala sua contra as facções, são, por exemplo, para aumentar o rigor em relação a pena para o pessoal das facções. Restringir o direito à ampla defesa. O que a gente pode dizer em relação a isso no Vale do Paraíba? Vamos lá, vocês são uma zona de passagem para o Rio de Janeiro. Vocês são uma zona de idas e vindas de criminosos. A região do litoral norte, assim como parte do litoral como um todo do estado de São Paulo, é tomada e ocupada pelo PCC, e é uma região estratégica pelo PCC, porque eles fazem escoamento de drogas via Porto de Santos para a Europa e Estados Unidos. Esse é o grosso do volume bilionário de negócios que eles têm, e o litoral como um todo é usado como base para eles. Isso. A gente já chegou até incursões do Comando Vermelho pelo litoral de São Paulo também, para a gente entender o tamanho da gravidade. E aí, por ser região de passagem, toda região de passagem que tem um papel logístico, ela acaba sendo mais complicada, para falar aqui. Ela é sempre, em termos de segurança pública, uma região que demanda uma atenção maior. Agora, para o enfrentamento, a receita não é muito diferente do que eu venho propondo para outros lugares. Alteração nas leis penais, nas leis de processo penal, portanto, penas maiores. Alteração nas leis de execução penal para não ter a progressão de pena, não ter saidinha, porque a maior parte dos criminosos são resistentes. E aí, para os membros da facção, é exatamente isso que você colocou. Nós precisamos retirar os amplos direitos de defesa de um faccionado, portanto, o direito tem que ser contra ele, muito veloz. Ou seja, o Estado tem que agir de maneira muito rápida com ele e não ter impedimentos processuais nessa ação do Estado, e as penas têm que ser muito altas. Assim, nós conseguimos, vamos dizer, debelar, destruir a infraestrutura política dos grupos faccionados que nós temos no Brasil, e paralelamente os criminosos que vão assaltar um carro, que roubam um celular, que vende a droga, eles vão ficar presos por muito tempo. Com base nisso, eu acho que a gente diminui drasticamente os números que a gente tem. Perfeito. Vamos abrir para as perguntas dos veículos? Vamos começar agora passando a palavra para os representantes dos veículos de comunicação. Oi? Portal Cruzeiro, Eduardo Filho. Seja muito bem-vindo aqui na nossa transmissão e na nossa cidade de Cruzeiro. A pergunta é o seguinte, candidato. Como a sua candidatura difere dos grupos políticos que estão no poder há muito tempo, focando em novas ideias
e também na renovação política do Brasil? Bom, se eu fosse colocar como meta histórica do nosso partido, a superação do modo de fazer política dessas oligarquias que nós temos no Brasil. O Brasil tem muitos partidos, mas não são partidos de verdade, eles são legendas. Os grupos familiares que administram o Brasil, na maior parte das cidades, né, eles são grupos meramente ocupadores de posição e não realizadores ou transformadores, né? Então isso faz com que as cidades no Brasil sejam de fato muito mal administradas, que candidatos a governo, candidatos à presidência da República não tenham um projeto, que a maior parte do parlamento é apenas administrador de emenda. O nosso grupo não é assim. Desde o movimento Brasil Livre, a gente já estava elegendo gente pelo MBL faz tempo, nós já tínhamos essa vocação de ter grandes mandatos. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, é um exemplo para o Brasil inteiro. Acho que ele já coloca o sarrafo muito alto. A gente pode falar assim, nós temos um deputado que é o melhor deputado do Brasil. Muito provavelmente Kim Kataguiri, eu acho que ele já está terminando o segundo mandato, já vai se firmar como o maior deputado que nós tivemos em termos de qualidade legislativa desde a redemocratização. Então, esse sarrafo alto obriga a ter o sarrafo alto para vereadores, deputados estaduais. O Paulo Felipe aqui em Cruzeiro é um exemplo de um cara que o sarrafo está muito alto em termos de qualidade. Então, a gente se inspirar nesse sarrafo alto, nessa alto nível de qualidade e na aplicação de políticas que mudem a vida das pessoas, já nos difere. Porque não é nem que a gente é a melhor coisa do mundo. Nós somos muito bons. Mas é que a competição é muito ruim. A competição no Brasil, ela é baixíssima. Então, sabe, eu posso falar, pô, eu vou montar o time do Real Madrid para jogar a Série A do Brasileiro. Não é a Série A que a gente vai jogar. A gente pode pegar o Real Madrid com o time reserva e que a gente vai enfrentar a Série C. O problema é que os caras que a gente tá enfrentando é a Série C. Jogam mal, só jogam no campo de várzea e não estão nem preocupados. Querem ganhar, inclusive, com o apoio do juiz. Renato Gonçalves, do portal MBC Notícias. Bom dia. Candidato, o senhor construiu essa trajetória no Movimento Brasil Livre, defendendo uma ruptura com a política tradicional. Isso é um fato. Hoje, à frente da partida Missão, qual é o risco real do seu projeto repetir os mesmos vícios que o senhor sempre criticou? E o que o mecanismo concreto o senhor propõe para evitar isso desde o primeiro dia de seu governo? É uma pergunta é a pergunta mais complicada essa aí, na maior parte dos termos, porque assim, o que você está querendo dizer, e é verdade, as pessoas tendem a, vamos dizer, isso se chama em termos estatísticos de regressão à média. A regredir a média da política nacional. E a regressão à média acontece em qualquer coisa. E a média da política nacional é muito ruim. E ela te puxa para essa ruindade. Como é que ela te puxa? Por exemplo, eu tinha um vereador lá no Rio Grande do Norte. Eu tinha um vereador nosso também em Salvador. Esses meninos são seduzidos pelas delícias da fama, do poder. E eles acabam se adequando a um comportamento que não é o nosso comportamento. Nós tivemos a inteligência de expelir essas pessoas, de colocar essas pessoas para fora, porque no fundo a relação não funciona. Uma hora o santo não ia bater. Mas, no fundo, eu acho que o desenho é manter uma cultura interna poderosíssima. A única garantia que você consegue criar é que a cultura interna do seu grupo ela seja tão forte que ela se espalhe, e ao se espalhar internamente, ela, vamos dizer, se torna um tabu. Portanto, se comportar da maneira correta se torna o tabu que não pode ser quebrado. E eu acho que nós temos que, vamos dizer, se desenhar dessa maneira. Porque não há outra ferramenta. A real eu posso criar as ferramentas jurídicas mais diversas dentro do partido. Pode um dia pintar uma outra liderança e tire essas ferramentas. Ou virar um presidente da República e, não, eu vou fazer diferente. Mas se eu não tiver dentro de mim essa cultura interna, e dentro do time essa cultura interna, eu não vou conseguir fazer nada diferente. Nós somos um grupo político que tem 11 anos, nunca tivemos um escândalo de corrupção nesse grupo político. Nós nunca nos seduzimos pelo poder ou pela fama. Eu acho que isso foi criando já nos nossos seguidores a ideia de que estar conosco é um sacrifício. Eu acho que esse é um grande começo. Que é um grupo que se pretende, né, grande e que vai disputar as posições de poder no Brasil nos próximos 30, 40, 50 anos. Então, se nós vamos fazer isso nesses termos, haverá tempo para criar essa cultura e todo mundo que ouvir falar do Grupo Missão, né, ouvir ver as cores do partido, ver a bandeira, ver os deputados, o presidente da República eleito, falar, o jeito de ser deles é assim. Eu acho que isso é o principal exercício. Portanto, é a disciplina, é repetir os mesmos comportamentos todos os dias até que eles virem a sua regra e não a exceção. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Leonardo Baboni, da rádio RC Vale. O Brasil foi governado pela esquerda por quase 20 anos.
está sendo atualmente governado por um partido de esquerda. O resultado econômico é claro. Dívida chegando a quase o dobro, a quase o valor do PIB, o maior déficit desde o Plano Real, superando até a época da pandemia, rombo nas contas públicas, estatais com prejuízos, escândalos de corrupção na casa dos bilhões e envolvendo as 3 esferas do poder. Vide o caso do Banco Master e do escândalo do INSS. O trabalho do próximo presidente não será fácil. Como você pretende fazer essa recuperação econômica, combater a corrupção e frear os excessos dos outros poderes? Vamos lá. Tudo um pedacinho após o outro. São grandes problemas mesmo. Só que todos eles, graças a Deus, são problemas com soluções. Se você falar assim, olha, pintou uma doença nova no Brasil, a gente vai precisar inventar um remédio. Ou pintou, vamos, os Estados Unidos querem nos invadir e ficar com metade do território brasileiro. Eu falo, olha, não tem solução, pelo menos no início. Graças a Deus, resolver a questão fiscal no Brasil, todo mundo que tem 2 neurônios sabe como resolver. Nós somos tão comprometidos com isso que nós, antes mesmo de chegar ao poder, protocolamos uma PEC com o deputado Kim Kataguiri que resolve a questão fiscal no Brasil, especialmente do endividamento que você citou. Você foi muito feliz em falar isso. A dívida no Brasil já chegou a coisa de 80% do PIB e está subindo e está acelerando a velocidade de subida. Então a tendência é a dívida escalonar e o Brasil ir para um calote. Ou pior, não ter condição de pagar as próprias contas de maneira básica, a despesa primária não sobrar dinheiro. Então, a PEC que nós protocolamos é uma PEC que resolve isso, e eu ganhando a eleição para presidente da República, na transição, ou seja, agora no mês de dezembro desse ano, eu vou passar ela com a legislatura atual, porque a gente já coloca o Brasil num novo regime fiscal, resolve curva de inflação, como resolve a curva da dívida no longo prazo, os juros vai poder cair naturalmente, o dinheiro fica mais barato, as pessoas podem investir melhor, aí eu posso focar em reformas de competitividade, especialmente na área trabalhista, sobrando dinheiro, porque diminui os juros, tem maior capacidade de investimento, então a gente investe em infraestrutura, de energia e de estradas, rodagem, ferrovia, portos, tornando o escoamento de produtos mais baratos, produzir produtos no Brasil mais barato, e aí a gente começa a ter um ganho econômico concreto e verdadeiro. Essa parte se resolve. Sobre corrupção, e isso envolve também em relação com os outros poderes. Nós temos que voltar até a prisão em segunda instância, que derrubaram, o STF derrubou a prisão em segunda instância. Hoje, por que o STF manda em tudo o tempo todo? Porque os políticos e os seus empresários amigos não são presos em segunda instância. Ou seja, um juiz manda prender, aí vai para o desembargador, não, o desembargador canetou, condenou, o cara vai preso. Hoje todo mundo tem que parar ou no STJ ou no STF. É por isso que existem tantos escritórios ligados a familiares de membros do STJ e do STF. E aí todos os grandes escândalos de corrupção vão parar nessas cortes. E essas cortes passaram a ganhar dinheiro junto e se envolver. Então, hoje é uma indústria da impunidade. Não tem que voltar com a prisão em segunda instância. Tem que proibir ministro do Supremo, ministro do STJ, de ter qualquer tipo de escritório ligado à familiar dele. E se algum escritório levar um processo para um ministro do STF, tendo algum tipo de relação pessoal, os membros do escritório têm que ser presos. Nós temos que impedir que existam qualquer tipo de ações que rodem no STF que não sejam ações eminentemente constitucionais. Nos Estados Unidos eles recebem 50 ações na Suprema Corte deles todo ano. No Brasil são 8 mil. Óbvio que isso é um absurdo, óbvio que não tem que ser assim. Nós temos que tirar do STF também o poder que eles têm de julgar membros do parlamento brasileiro, seja deputados, sejam senadores, ou seja, o foro especial tem que ser um foro para fora do STF. Nós temos que acabar com as decisões monocráticas que nós temos no STF. Hoje, 83% das decisões do STF são monocráticas. Feito esse pacote, você consegue endereçar boa parte do problema da corrupção e da independência dos poderes que estava na tua pergunta e que é um tema central para o Brasil. Ou seja, são todas coisas que outros países já fazem, a gente não precisa inventar nada. É só chegar um presidente que não tem rabo preso, vontade política, e falar, vou resolver essa questão política do Brasil. E aí, ele vai ter que lutar, porque haverá algum tipo de resistência, mas não é nada que não tenha sido já feito em outros lugares e que a gente não consiga fazer também no Brasil. Boa tarde, pré-candidato, senhor Renan Santos, Anderson, cidade de Passa Quatro, Rádio Montanhês FM, mais conhecido Tucamaia. Tenho acompanhado o deputado Kim Kataguiri, que já demonstrou interesse em promover uma Assembleia Nacional Constituinte. O senhor pautará em uma nova Constituição em seu primeiro governo e como uma proposta política para a presidência, quais os principais temas abordados em uma nova Constituição ou uma reforma desta atual deve ser prioridade no seu próximo governo, no seu primeiro governo, perdão? Meu primeiro governo, eu tenho algumas coisas simples para resolver no primeiro ano, ou melhor, vamos colocar nos 2 primeiros anos. Eu tenho que passar a reforma fiscal, como eu falei para o colega antes. Eu quero passar essa reforma fiscal já na transição. Eu quero declarar guerra ao crime organizado e destruir o crime organizado no Brasil, alterando as leis penais, as leis de execução penal, instituindo o direito penal do inimigo.
E ao fazer isso, eu vou colocar o Brasil numa rota de crescimento econômico, ao mesmo tempo que eu impus lei e ordem no país. Ou seja, eu acabei com a bagunça, acabei com a esculhambação, e estou fazendo o dinheiro voltar a entrar aqui e as pessoas começarem a ver um pouco de prosperidade voltando na vida delas. Eu vou chegar a um nível determinado de popularidade fazendo essas ações. Quando você acumula capital político, tive uma conversa um dia com um grande político, não vou falar o nome dele, político velho. Ele falou, Renan, para que serve capital político? Você investe na bolsa com capital político? Não. O que você faz com capital político? Você gasta. E eu vou pegar o capital político que eu vou acumular destruindo o crime organizado e eu vou gastar ele inteiro em reforma política e a reforma administrativa do Estado brasileiro, em que eu vou me queimar com o centrão, parte da população não vai entender, eu vou pegar um monte de município pequeno que não tem que existir ao redor do Brasil, eu vou fundir eles, eu vou criar uma reforma administrativa que muda as regras, por exemplo, para fundo eleitoral e fundo partidário, que vai tornar racional a forma como a política é administrada no Brasil e vou mexer no Pacto Federativo no Brasil. Feito isso, eu vou ter cumprido o meu primeiro papel no meu primeiro mandato. Para um segundo mandato meu ou para quem me suceda, o desenho vai ser outro. O que nós vamos propor? Ok, agora vamos mexer de vez na Constituição. Então seria a pauta do segundo mandato. O segundo mandato, aí sim, ou fazemos uma Constituição completamente nova, fazemos uma Assembleia Constituinte exclusiva e cujos deputados que participem dela não podem concorrer a nada, absolutamente nada, nos 8 anos seguintes, para não entrar esses vagabundos do Centrão. Porque aí só vai entrar gente interessada em participar da Constituinte. É uma Constituinte exclusiva, cujos deputados ficam inelegíveis por 8 anos, tá? Justamente para o papel deles ser ajudar a criar uma Constituição nova. Ou nós vamos fazer uma super reforma dessa Constituição, que é basicamente desconstitucionalizar tudo que está nela. Ou seja, boa parte das matérias que estão na nossa Constituição, em qualquer país sério, elas não são constitucionais. A gente discute piso de salário na Constituição, isso não existe. Tem o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, está na Constituição, isso não deveria existir. Então, muitas matérias que estão na Constituição simplesmente tem que deixar de ser constitucionais. A gente deixa a Constituição magrinha, a gente vai dar um Monjaro para a Constituição brasileira, né, um Ozempic, ele vai ficar magrinho, magrinho, magrinho. Pronto, fica uma Constituição simples, pequenininha, que não atrapalha a gente, e aí nós podemos tratar os problemas brasileiros de maneira muito mais simples no Congresso Nacional. Opa, eu sei que tu acabou de terminar esse corte, mas antes de ver outro discurso foda do Renan ou de alguém da missão, deixa eu só te pedir uma coisinha rápida. Se tu curte os cortes, já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque isso ajuda demais a fortalecer a nação e faz esses vídeos chegarem a muito mais gente. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa conhecer a missão. Um grande abraço da nação e te vejo no próximo corte.